Boa noite, meu nome é Pedro Mandagará, sou professor da Universidade de Brasília e diretor da ADUMB, da Associação de Docentes da Universidade de Brasília, e nós estamos agora no ar com mais um programa Diálogos ADUMB, que está aqui sempre na segunda-feira com vocês, para pensar um pouco a nossa conjuntura. Nessa edição, especificamente, nós vamos conversar um pouco sobre a conjuntura política do país, principalmente sobre o Congresso Nacional. E para essa conversa, nós estamos recebendo aqui a deputada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores, que está no seu quarto mandato como deputada e tem uma longa trajetória de militância em defesa dos direitos da classe trabalhadora, classe que nós também, como sindicalistas, representamos aqui. Deputada, queria agradecer o seu aceite ao nosso convite, né? E, enfim, seja muito bem-vinda aqui ao Diálogos Adumb. Vocês querem fazer uma saudação inicial? Não, então, eu que agradeço, Pedro, a possibilidade de conversar com a Dumb, né? E de estarmos estabelecendo os diálogos da Dumb. Eu comecei minha vida política na Universidade de Brasília, lá pelos idos de 1976, né? Então, portanto, a universidade, a Universidade de Brasília passa a minha própria trajetória, está dentro da minha trajetória. E ela significa essa universidade que fez tantas histórias, construiu tantas histórias. Não é? Tivemos na greve de 1977, que era uma greve ainda contra a ditadura militar, e a partir daí eu penso que a Universidade de Brasília, que nasce inquieta, ela nasce com uma proposição de negar uma cidade ou uma capital da República, que seria a capital apenas dos gabinetes e dos tapetes, para trazer uma concepção de universidade que dialoga com as necessidades do próprio povo brasileiro. Então, portanto, uma alegria muito grande estar aqui conversando com a Adumb e meu respeito profundo à Adumb por toda a sua trajetória de defesa da democracia, de defesa da liberdade e defesa dos direitos. Obrigado, deputado. Para a gente é uma honra também, especial pessoalmente para mim, né? Eu estou muito menos tempo na UNB, só desde 2015, né? Vindo do Rio Grande do Sul, então é um prazer conversar com a senhora. E eu vejo também que isso de sair dos gabinetes aparece na sua atuação, né? Está sempre, tanto na UNB, quanto já lhe vi em ações na Ceilândia, em diversos outros lugares, né? Eu percebo que é uma prática da sua atuação política, isso de não ficar encastelado no Congresso, né? Mas também andar pelo DF. Queria falar um pouco com a senhora sobre a correlação de forças nesse momento, assim, né? Porque a gente está num momento, felizmente, bem melhor agora, né? Com esse governo Lula iniciando, mas que encontra, né, algumas contradições na relação com o legislativo, né? Então, nessa relação, assim, quando o Lula ganhou a eleição, né, se especulou muito sobre isso. Bom, o Arthur Lira vai ser oposição, como é que o PT e a base do governo Lula vão lidar com essas questões, né? Eu queria ouvir um pouco a sua avaliação dessa relação do executivo com o legislativo federal nesse momento, né? Como é que, na sua percepção, está se dando? Como é que pode se desenrolar de uma maneira boa para os direitos da classe trabalhadora e para a gente como um todo? Então, eu penso que nós estamos no momento de reconstrução do próprio país. Nós vivenciamos um processo muito bruto, muito cruel nesses 4 anos de governo Bolsonaro. Acho que houve uma captura do Estado. O Estado foi encarcerado, foi capturado para não cumprir a sua função principal, que é enfrentar os problemas nacionais. E aí nós tivemos um Estado que eles colocavam a serviço dos próprios governantes e a serviço da própria iniciativa privada. Então, houve uma captura. Nós tivemos no Ministério do Meio Ambiente uma política antiambientalista, no Ministério da Defesa dos Direitos das Mulheres, uma política antifeminista. Aí tivemos na Fundação Palmares uma concepção racista. A
arrancando o que representa o Estado na sua lógica de enfrentar os problemas nacionais do próprio povo brasileiro. Então, nós vencemos esse encarceramento e uma série de assédios. O assédio institucional, porque os órgãos foram assediados para que não cumprisse a sua função principal, o assédio organizacional, a organização do trabalho que assediava, e, ao mesmo tempo, o assédio também nas relações interpessoais, porque era como se o arbítrio fosse permitido e estimulado pelos discursos emanados do próprio Palácio Planalto. Então, nós temos os que acham que os discursos eles não têm peso e eles são vazios, é preciso que nós tenhamos a clareza que discurso é ponte entre pensamento e ação. E o discurso se transforma em hematoma, o discurso se transforma em política da morte, e o discurso vai estimulando, e o discurso do governo Bolsonaro estimulava o desenvolvimento da negação do outro, porque nós vivenciamos um processo de negação, não pontual, mas uma negação, um negacionismo estrutural. Se negou a própria realidade. Então, a realidade foi desconsiderada. É meio Cazuza, né? Tua verdade não corresponde aos fatos, tua piscina está cheia de ratos. Então, quando você tem uma realidade posta e você tem diversas interpretações acerca desta realidade, você tem um debate democrático. Mas quando você nega a realidade, você constrói uma realidade paralela e você constrói fatos inventados para substituir a forma como a vida se dá, dentro desta realidade só cabe quem pensa da mesma forma. Então, negar a própria realidade, a política de fake news, ela está associada à política de ódio. Então, porque ela significa negar tudo que não seja espelho. Espelho da forma de amar, da forma de ser, das concepções políticas, das crenças religiosas, enfim. Então, nós vivenciamos isso de uma forma muito aguda. E agora, nós estamos nesse processo de reconstrução. E eu penso, Pedro, que é um processo de reconstrução que mostra muita valentia do povo brasileiro. Porque nós nunca tivemos tanta compra institucional de votos como tivemos durante o último período. Vejam que essa condição de possibilitar o crédito consignado para as pessoas que à época tinham o Auxílio Brasil, que por si só já é bastante cruel, mas ela se deu 99% da concessão desse crédito consignado durante o processo eleitoral. Depois das eleições, restaram 1%. Então, isso é uma expressão de como o Estado foi utilizado para que, como palanque eleitoral de quem ocupava a presidência da República. Compra institucional de voto, ao mesmo tempo, assédio institucional, a utilização do poder público para poder determinar o voto e arrancar a livre consciência e o livre direito de votar, o direito democrático de votar, tudo isso nós vivenciamos. O Estado do compadrio, com o clientelismo, que o orçamento secreto expressa de forma muito intensa, esse clientelismo parte do poder e do crescimento de uma bancada, enfim, fundamentalista dentro da própria Câmara, ou associada a essa concepção de Estado, é fruto do orçamento secreto. O orçamento secreto, você tinha no poder de alguns parlamentares o orçamento que deveria ter e deve sofrer, e eu penso que é importante que nós construamos um processo de choque democrático, para que tenhamos o orçamento participativo. Então, veja, nós saímos desse processo. Me lembra muito um poema, quando o operário ele chega a questionar por que ele constrói os prédios e não pode usufruir dos prédios que ele constrói, e que o patrão tenta cooptá-lo. E o poema diz que o operário disse não. Eu acho que o povo brasileiro disse não a toda essa compra institucionalizada de votos, que tem várias expressões, essa utilização do Estado como palanque eleitoral. Isso, por si só, dá uma força ao novo governo. Ou seja, o novo governo vem rompendo todo esse cerco que foi criado, cerco à verdade, cerco à democracia, cerco a um Estado que atenda os princípios e os objetivos da própria população. E isso possibilita que nós tenhamos, para além
para além do quantitativo de parlamentares que estão apoiando ou não o governo, mas que tem uma força que foi expressa no processo eleitoral, que não pode ser desconsiderada pelo próprio parlamento. Então, veja, com tudo isso que nós estamos falando, nós tivemos o governo Lula antes de assumir, antes de tomar posse, antes de assumir o Palácio do Planalto, aprovando a proposta de emenda constitucional do Bolsa Família. Ou seja, foi antes ainda não tinha o governo tomado posse e já se conseguiu fazer esta discussão e aprovar a manutenção dos compromissos que foram feitos durante a própria campanha. E é nesse sentido que nós temos o governo com muita fidelidade ao que foi discutido na campanha, também já pontuando o aumento do próprio salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, ao mesmo tempo a discussão do nível de endividamento que atingiu ao povo brasileiro e também o avanço da isenção na tabela do imposto de renda, para além de tudo isso que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, eu penso que, ainda que tenhamos por volta de 130 parlamentares, os partidos que compõem a base de apoio e que apoiaram Lula durante o processo eleitoral, nós temos uma força do povo que se expressou no próprio resultado eleitoral. Eles diziam que Lula não ia assumir a rampa do Palácio, não ia subir a rampa. Lula subiu a rampa, depois tentaram num afã golpista, porque é um pouco parecido com o bolsonarista que assassina quem o derrotou na sinuca. E é um pouco assim, assassina a democracia porque a democracia me derrotou. Acho que o que nós estamos vendo é um desfile de náufrago, né? Agarrado nos destroços de um palanque derrotado, que não conseguem sobreviver no mar da democracia. Por isso eu tenho muita segurança de que nós vamos avançar no que é absolutamente fundamental e central para o próprio governo. Nós vamos avançar, porque esse é o resultado das urnas que se consolidou, que eles tentaram de toda sorte negar, mas que se impôs. E isso significa que nós temos um conjunto da população que vai estar atenta, o conjunto da população, uma população que vai estar atenta ao que foi discutido durante o processo eleitoral. É óbvio que nós temos um parlamento que vai ter um poder grande do presidente da Câmara, por exemplo, do Arthur Lira, mas acho que essas condições que foram postas, elas são condições para que aquilo que seja central para o governo, nós vamos ter respostas positivas do próprio parlamento. E quanto mais a população cobrar e quanto mais a população se organizar, mais o parlamento vai ter que expressar a vontade da própria população. É apenas para lembrar, Pedro, da proposta de emenda constitucional dita reforma administrativa, onde eles tentavam constitucionalizar esse Estado do compadrio e esse Estado coronelista, esse Estado de jagunço, ou seja, buscavam colocar o Estado a serviço da iniciativa privada e dos governantes, e que nós conseguimos, ainda no outro governo, retirar de pauta. E agora com o compromisso do governo Lula de que essa proposição ela não irá se desenvolver. Então, veja, a PEC 32 era a constitucionalização do Estado a serviço da iniciativa privada e do próprio governante. E nós conseguimos derrotar essa proposição, ou melhor, retirar de pauta e, nesse sentido, derrotar a intenção de constitucionalizar essa concepção de Estado. Então, eu penso que nós temos muitas possibilidades de estarmos fazendo grandes avanços na construção da democracia com a participação do próprio parlamento, que, como eu disse, é a organização popular, a pressão popular, a pressão das entidades, da sociedade civil, ela consegue transformar
minorias em maiorias. Senão, como é que nós poderíamos ter evitado a PEC 32? Como eles tinham nítida maioria numérica, mas não conseguiram construir uma narrativa que encantasse o conjunto da população. Por isso é tão importante que nós possamos criar as nossas redes, redes de organização, redes de mobilização e redes de comunicação, porque as fake news elas continuam existindo e esse governo é a essência do governo Bolsonaro. A essência do governo Bolsonaro é o ódio e as fake news e o negacionismo estrutural, como disse, que nega a própria realidade. Obrigado, deputada. Nossa, sua resposta passou por tanta coisa que acho que vale como uma análise de conjuntura mais ampla desse início de governo, né? Em especial a questão da PEC 32 é algo que é muito premente na discussão sindical, né? Serviço público, né? E é um alívio, já ouvi que há um compromisso, né, da base do governo na Câmara, né, de que iniciativas de reforma que tenham esse pendor, né, de privatização dos serviços públicos sejam barradas, né? Eu ia perguntar sobre um outro ponto, assim, aproveitando que a discussão se tornou um pouco mais ampla, porque quando se modifica o orçamento para esse ano, ampliando o espaço fiscal para o novo governo, né? Na prática, pelo que eu entendi, ao menos sem ser um grande especialista, né? Se revogou a emenda constitucional 95 com o compromisso de se rediscutir algum modelo fiscal para o país ao longo desse ano. Como é que você vê a discussão em torno disso, dessa provável âncora fiscal, né? Que até agora o que saiu na imprensa foram modelos que trazem preocupação para o funcionalismo, né? Modelos que tentam limitar o gasto de custeio de forma muito radical, por exemplo, né? Então, o que no parlamento está sendo discutido em torno disso, né? O que vai substituir a emenda constitucional 95, se é que alguma coisa precisa substituir, né? E como é que isso pode impactar o espaço do orçamento que impacte o funcionalismo, que impacte os professores, enfim, o nosso público daqui por diante. Então, o primeiro aspecto é que nós tivemos reinstalada a mesa de negociações com os servidores públicos. Eu penso que isso é um grande avanço. Significa que você, obviamente, que não é um fim em si mesmo, mas que quando você restabelece a mesa de negociações, você abre os espaços para ir enfrentando todos os problemas e lidando com respeito acerca das reivindicações de servidores e servidoras. Eu sempre me estranhou muito o fato do Guedes dizer assim: conseguimos derrotar, porque congelamos os salários, conseguimos derrotar, porque chamar servidor de parasita, ou tudo isso que representa esta concepção de que o Estado tem que estar a serviço da iniciativa privada, rompendo aquilo que está na própria Constituição. A Constituição, ela é uma Constituição que busca fazer o luto do período traumático da nossa história, que foi a ditadura, que ainda está aos pedaços, porque não fizemos de fato luto nem da escravização, nem do colonialismo, nem da ditadura, mas que ali assegura uma série de direitos. Assegura os direitos, assegura as fontes de financiamentos e a estrutura para os direitos serem efetivados. Essas estruturas passam por termos um serviço público valorizado e um serviço público que respeite a população e para isso precisa respeitar servidores e servidoras. Então, penso que o primeiro aspecto que está posto é que se retomou o processo de negociação, que envolve uma série de aspectos. Óbvio que nós queremos lutar pelos direitos, os direitos coletivos, mas é preciso também considerar os recortes das nossas identidades. Tem corpos que sofrem mais, toda forma
de assédio e tem corpos que são vítimas mais agudas dessa necropolítica que está em curso. Uma das coisas que nós queremos discutir é a questão da Convenção da OIT, a 190, que tem toda uma política de combate ao assédio, porque nunca tivemos o assédio tão naturalizado como esse mundo de governo. Alguns falam, era o governo dos processos administrativos disciplinares, o governo dos PADs, onde tudo ensejava um PAD. Para se ter uma ideia do que aconteceu na EBC, a representante dos empregados e empregadas no Conselho de Administração, ela sofreu um processo administrativo que denunciou o assédio moral, que depois que o assédio moral foi constatado pelo próprio Poder Judiciário e sofreu um processo de administração, um processo administrativo para que disciplinar que propôs a sua própria demissão. Então, portanto, veja o nível de assédio que foi institucionalizado e naturalizado. Então, portanto, é fundamental essa nova lógica, uma lógica de sentar, negociar. Eu penso que tem que se construir muitas mesas para trabalhar os recortes específicos, a convenção da OIT, para que nós possamos implementá-la, a convenção da OIT a 190 contra o assédio, enfim. E, ao mesmo tempo, você enfrentou o que seria o teto dos gastos, que foi muitas vezes ferido pelo próprio governo Bolsonaro, de uma forma nitidamente clientelista e uma forma eleitoreira. Este que dizia, como fomos vitoriosos, conseguimos aprovar o congelamento dos salários. Como fomos vitoriosos, nós enfrentamos os parasitas, colocando, inclusive, servidores e servidoras como inimigos imaginários, que os fascistas sempre precisam de inimigos imaginários. Essa lógica esse governo que feriu tantas vezes o teto de gastos, hoje faz parte de um passado que nós precisamos definitivamente superar. Então, veja, o que se põe nesse momento é que, sim, quando você tem... O que é o teto de gastos? Você limita as despesas. Então, você está limitando as despesas. Ele é de uma crueldade tão profunda, porque só limita as despesas primárias, onde se incluem as políticas públicas. As despesas financeiras, elas continuam absolutamente liberadas. Então, você não tem qualquer limite sobre as despesas financeiras. E das despesas primárias, a maior parte são despesas obrigatórias. Então, o que é que nós tivemos? Uma dilaceração do próprio orçamento. O orçamento foi ferido, foi ferido. Se a gente olhar o que foi dedicado às políticas públicas no orçamento, nós vamos ver a real radiografia do governo que foi derrotado. Então, nós não podemos... Veja um caso, Pedro. Vamos supor que a variação da inflação ela seja 100, numa hipótese, não é? Mas você arrecadou 400. O governo arrecadou 400. Mas a variação da inflação é 100. Então, eu só posso gastar com políticas públicas 100. Os 300 eu posso gastar com despesas financeiras, para estimular, que estimulam um rentismo, um capital que não produz. Um capital que vive de rendas, o rentismo, que é quem domina a acumulação do capital nesse momento. Então, portanto, o teto de gastos é uma crueldade contra a população brasileira, porque ele limita o nível de investimento do próprio Estado, ele limita a liberdade para construir políticas, para resgatar o emprego, para resgatar a dignidade, e esse processo, com a aprovação da PEC, a PEC do Bolsa Família, nós tivemos a sua flexibilização, com o compromisso do governo de colocar para discussão no Congresso e, portanto, para discussão também com a sociedade, uma nova âncora fiscal, que obviamente não pode ser uma âncora fiscal que penalize a população como o teto dos gastos. Eu digo, o teto dos gastos penalizou a população sobremaneira, mais de 90%, por volta de 95%, 98% das despesas primárias são despesas obrigatórias, portanto, você acabou com a capacidade de investimento do Estado, das despesas discricionárias, das despesas de investimento, e agora vai se construir uma nova âncora fiscal,
Federal que está sendo elaborada, que vem para o parlamento, e a partir daí nós queremos fazer uma grande discussão, inclusive uma discussão com servidores e servidoras. Né? Então, nós queremos fazer uma discussão com o conjunto da sociedade sobre uma nova âncora fiscal. A âncora fiscal, ela não pode ter esse nível de crueldade que está na PEC dos gastos, ou a PEC da morte, como nós falávamos, porque você tem uma permissividade de utilizar os recursos públicos com as despesas financeiras. E eu acho, Pedro, que assim, nós tivemos grandes saltos de compreensão da própria sociedade. O governo muitas vezes tentou colocar servidores e servidoras como inimigos imaginários. Sempre tem que ter um inimigo imaginário, o fascismo, né? Então, o governo Bolsonaro, digo, sempre tem que ter um inimigo. Sejam até as universidades públicas, né? Universidades públicas, mas também servidores e servidoras, prefeitos, prefeituras e governos estaduais, sempre busca um inimigo imaginário. E tentou construir isso com a PEC 32, governo Bolsonaro. Mas acontece que a população ela deu muitos recortes muito concretos ao que significam a função dos servidores e servidoras. A maior parte dos servidores e servidoras do Brasil são ligados à ciência, à saúde e à educação. Diferente dos Estados Unidos, que 60% ou um pouco mais que isso, ligados à política de defesa, aqui é ligado à saúde e à educação, a maioria dos servidores e servidoras. Então, aí você foi dando um recorte, dando concreto. O Estado nunca foi mínimo, no governo Bolsonaro, e neste país, nunca foi mínimo para a elite, né? Então, o Estado mínimo para o povo brasileiro. Então, penso que chegando à nova proposta de âncora fiscal, acho que temos que fazer uma grande discussão com o conjunto da sociedade para que nós possamos fechar o ciclo do que representou a PEC dos gastos, ou o teto dos gastos, que é de uma profunda crueldade. E, por outro lado, é fundamental que nós também tenhamos uma reforma tributária. Acho que está bem na centralidade da agenda, porque é preciso taxar o capital, taxar a propriedade. Não tem sentido você ter uma política tributária que ela aprofunda as desigualdades sociais e não combate essas desigualdades. Lula tem falado isso, né? É preciso colocar os ricos no imposto de renda e colocar os pobres no orçamento. Acho que esse é o caminho a ser trilhado. E penso que é preciso fazer uma grande discussão sobre a nova âncora fiscal que o governo vai apresentar para que nós possamos, enfim, trabalhar também com muita prioridade sobre com a reforma tributária, para que ela realmente tire esse caráter de aprofundamento das desigualdades e contribua para termos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Obrigado, deputado. Eu acho que a gente os sindicatos, né, e a sua visão estão muito alinhados em diversos pontos, né? Essa reforma tributária mais progressiva, por exemplo, é com toda certeza essencial. A gente tem mais poucos minutos, né, que a duração do programa é de meia hora, mas eu queria lhe ouvir um pouquinho, por uns breves minutos antes de encerrar, sobre como é que a senhora vê a situação do DF, né? Porque a gente aqui somos professores universitários, mas moradores do DF também, né? E a gente passou por uns meses de caos, né? Enfim, governador sendo afastado, intervenção na segurança, né? Enfim, todos os atos antidemocráticos e uma intervenção na segurança que parece não ter mudado tanto assim práticas, né? Já que voltou a violência policial há pouco tempo, durante o carnaval, né? Então, como é que a senhora vê esse momento de muita complexidade no DF, ainda muita indefinição política? O que que dá para fazer nesse momento aqui? Não, então eu penso que foi correta a intervenção na segurança e o afastamento do governador. E há um movimento muito assodado de tentar fazer com que o governador volte a governar o Distrito Federal, e eu penso que o governador
é o comandante-maior das Forças de Segurança aqui do Distrito Federal. E ele simplesmente não pode ser isento de um processo bastante rigoroso de apuração. Uma das coisas que nós precisamos construir, Pedro, primeiro, aqui no Brasil, não é? É uma justiça de transição. Tudo isso que aconteceu nesses últimos 4 anos não podem serem ignorados na sua crueldade e precisam ser investigados com exatidão. E também trabalhar com a possibilidade, com a condição de não termos anistia de quem tentou desrespeitar a democracia e rasgar os resultados das urnas. Acho que aqui no Distrito Federal nós precisamos fazer uma inversão das prioridades. É muito importante que nós possamos priorizar as políticas públicas, não é? E houve uma priorização de grandes obras em detrimento de políticas públicas de qualidade. É preciso, tanto no DF quanto em nível nacional, que nós também tenhamos um choque democrático, ou seja, que nós tenhamos a participação da população, a sua organização no território. Acho que onde tem território, e quando eu falo territorialidade, eu estou falando em trança, não necessariamente em espaço geográfico, mas em trança, trança de saber, trança de fazer, trança de existência, tranças de afeto, tranças de desejos, ou seja, onde tem territorialidade, tem resistência e tem consciência dos direitos do conjunto da população. Então, acho que esse é o momento de nós começarmos uma discussão aqui no Distrito Federal para que nós possamos ter um choque de democracia. Acho que essa tentativa da volta antecipada do Ibanez, porque quem tem que decidir é o Poder Judiciário que está fazendo o processo de investigação. É uma tentativa de, enfim, desqualificar o Poder Judiciário na função que cumpriu, particularmente o Supremo, de manutenção da própria democracia, de normalizar ou naturalizar as tentativas de golpes que aconteceram em vários momentos, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, ele testa as instituições. E ele assula, testa as instituições, e na medida que as instituições respondem ou respondiam, ele recua e depois se reorganizava para testar de novo as instituições. Esse é o governo Bolsonaro. É um governo, na sua essência, golpista, porque golpeia a própria democracia. E o governo Ibanez estabeleceu um alinhamento muito profundo com essa lógica do governo Bolsonaro. Uma expressão disso é a militarização das próprias escolas, que é uma política do governo federal, mas também é preciso que essa priorização está se dando ao meio ambiente, ao território, à territorialização, às políticas públicas em nível federal, possa também se estabelecer no DF. Como é que um governo, como o governo Ibanez, tenha a ousadia fascista e a ousadia antiambientalista de tentar transformar a Serrinha, que tem mais de 100 minas, que é responsável em grande medida pela água limpa que vai para o Lago Paranoá, em um empreendimento de luxo. Como é possível estimular a construção de uma estrada, derrubando piquezeiros históricos, inclusive massacrando sítios arqueológicos para construir uma estrada para empreendimentos de luxo? Como é possível estar arrancando do Distrito Federal a sua própria interação de todas as formas de vida para fazer valer os interesses da especulação imobiliária? Então, portanto, é muito importante que nós possamos, primeiro, não naturalizar o que aconteceu, não buscar impedir que haja uma investigação profunda sobre a participação, ou a participação por omissão, ou a participação concreta do governador Ibanez nos atos que nós vivenciamos. E a gente só combate todo o golpismo quando a gente mergulha em uma sociedade com muita valorização na cultura, com muita valorização na educação e com muita participação popular. Acho que é o desafio que está posto. Desafio que está posto. Porque, em grande medida, quando você tem tantos ataques como tivemos no governo Bolsonaro, à democracia, aos direitos, à liberdade, enfim, às políticas públicas, você tende a invisibilizar
a sua repercussão e a sua reprodução aqui no Distrito Federal. Não podemos fazer isso. O governo ibanês tem sido um governo alinhado com a lógica perpassada e a lógica que faz parte da essência do que o Brasil vivenciou como um profundo ataque à própria democracia no governo Bolsonaro. Portanto, eu fui me coloquei contrário à posição dos parlamentares federais que pediam a volta de Ibanez. Acho que não há que se ter essa ingerência no poder judiciário, essa tentativa de desqualificar e essa tentativa de naturalizar, de normalizar o que aconteceu aqui no Distrito Federal. É preciso que os prazos sejam postos pela necessidade da investigação mais profunda sobre a participação do governador por omissão ou enfim, ou por articulação que seja nos atos golpistas. E, neste sentido, é preciso que a gente eleve a nossa própria organização para que nós possamos exigir políticas públicas de qualidade e não os grandes empreendimentos imobiliários que vão acontecendo com os tratores destruindo o nosso meio ambiente, com condições que apontam o governo ibanês, como o governo servil à especulação imobiliária e o governo das filas. Né? Filas, 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 filas na saúde. Nós tivemos tantas pessoas dormindo nas portas dos CRAS. Enfim, é um governo que não tem a priorização do que seria fundamental para o Distrito Federal, que é o seu próprio povo e a sua própria e as políticas públicas, que é a forma que se tem de fazer o luto das casas grandes e senzalas, sejam literais ou metafóricas. Obrigado, deputada Érica Cocai. Infelizmente, eu queria ficar conversando mais um bom tempo, né? Ainda teria muita coisa para lhe perguntar, mas a gente tem um tempo delimitado, né, na programação da TV comunitária. Então, eu queria lhe agradecer imensamente, né, a boa vontade, a disposição para o diálogo, que é tão rara, né, hoje, e dizer que foi um prazer a Dumbi, aqui representada por mim, né, conversar com a senhora hoje. Vocês querem dizer umas últimas palavras de Então, despedida? apenas para expressar minha gratidão pelo momento, dessa troca, não é? Desse compartilhar. Às vezes eu acho que nem troca. Troca pressupõe eu te dar alguma coisa e pegar alguma coisa e ficar sem ela. Mas eu diria do compartilhar, que é compartilhando que a gente modifica a sociedade. E aqui expressar o meu profundo respeito pela TV comunitária, obviamente, que vem rompendo com a lógica de uma comunicação a serviço de determinados grupos, mas que possibilita a democratização da própria comunicação e o meu respeito pela Adobe. Adobe, desde que eu entrei na universidade, né, aquelas anos 70, eu fui expulsa da universidade por causa da greve, 77, depois eu fui anistiada, né? Mas a Dumbi sempre foi enfim, um espaço de muita resistência a toda forma de arbítrio. Arbítrio. Aliás, quando a gente fala de cultura, ciência e arte, a gente faz um manifesto contra toda forma de arbítrio. Cultura, ciência e arte são atos de criação e, portanto, são atos muito profundos de liberdade. E a Dumbi, ela está coadunada com as grandes discussões, foi muito importante na discussão da dita reforma administrativa, que eu me recuso a dizer que é uma reforma, não é? Porque, em verdade, era uma destruição do Estado como instrumento de desenvolvimento social ou de acolhimento da própria população. Mas a Dumba foi muito importante em todas as grandes lutas, nós contamos sempre com a Dumba. Então, vida muito longa para a Dumba e uma alegria grande de estar aqui conversando com vocês. E uma boa semana para cada um e cada um de nós. Obrigado, deputada Érica Cocai. Bom, vamos encerrando por aqui esse Diálogo Zadumbe, né? Lembrando que a gente está toda segunda-feira, às 18h30, aqui no espaço da TV Comunitária e depois no canal de YouTube da TV Comunitária e da Dumbe. Uma boa noite a todos, um agradecimento à deputada e encerramos aqui. Boa noite.